Clarice Lispector. De onde vem esse Lispector? Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que parece uma coisa lis no peito, em latim, flor de lis. Quer dizer, é um nome que quando eu escrevi meu primeiro livro, Sérgio Millier, eu era então completamente desconhecida, é claro. Sérgio Millier diz assim: essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo. E não era meu nome mesmo. Você chegou a conhecer o Sérgio Millier pessoalmente? Nunca. Porque eu publiquei meu livro e fui embora do Brasil para viajar, porque eu me casei com um diplomata brasileiro. De modo que eu não conheci. As pessoas que escreveram sobre mim eu não conheci. Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? Representação de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava era para coisas de espírito. Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa? Bom, eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho uma irmã chamada Tânia Kaufmann, que escreve livros técnicos. Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu? Não, eu só soube há poucos meses. Mas não teve condições de ler? Não, eu soube a informação de uma tia. Ele sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesias, eu fiquei bobo. Em diversas entrevistas que você tem concedido, surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou, quando. Isso é mais do que conhecido, você começou aos 7 anos de idade. Antes dos 7 anos eu já fabulava, já inventava história. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. É muito complicado para explicar essa história, como era. Mas quando eu comecei a ler e escrever, comecei a escrever também. Pequenas histórias. Quando a jovem, praticamente adolescente Clarice Lispector descobre que realmente é a literatura, aquele campo de criação humana que mais a atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever sem determinar um tipo de público? Apenas escrever. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com a timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia: eu tenho um conto, o senhor quer publicar? Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse: você copiou isso de quem? Eu disse: ninguém, é meu. Ele disse: você traduziu? Eu disse: não. Ele disse: então eu vou publicar. Era assim, era nessa base. Você publicava essas obras em quais publicações? Ah, não me lembro. Jornais, revistas. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu
Faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. A sua produção ocorre com frequência? Ou você tem períodos de produzir intensamente? Tem período de produzir intensamente, tem períodos hiatos, em que a vida fica intolerável. Esses hiatos são longos ou não? Dependem, pode ser longos, e eu vegeto nesse período, ou então eu, para me salvar, me lanço logo numa outra coisa, como por exemplo, acabei a novela, estou meio oca, então estou fazendo a história para criança. Como é que você explica a Clarice Lispector voltada para a literatura infantil? Eu não sei, começou com meu filho, quando ele tinha 6 anos de idade, 6 não, 5, me ordenando que eu escrevesse uma história para ele. Eu escrevi. Depois guardei e nunca mais liguei. Até que me pediram um livro infantil e eu disse que eu não tinha, inteiramente esquecida daquilo. Era tão pouco literatura para mim, eu não queria usar isso para publicar nada, era para o meu filho. Mas aí lembrei, bom, tenho sim. Então foi publicado. Eu tenho 3 livros de literatura infantil e estou fazendo o 4º agora. É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário, né? E a criança? A criança tem a fantasia, né, solta. A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um choque um pouco inesperado e isso acontece. Mas eu não sou solitária, não, tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou cansada. De modo geral, sou alegre. Rilke, em seu Cartas a um Jovem Poeta, respondendo a uma das missivas, perguntava ao jovem que pretendia se tornar escritor: se você não pudesse mais escrever, você morreria? A mesma pergunta eu transfiro a você. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. Esse período é muito duro, o período entre um trabalho e outro. E ao mesmo tempo é necessário para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça, para poder nascer alguma outra coisa. Se nascer, é tudo tão incerto. Clarice, como é que você escreve seus trabalhos? Existe algum horário específico? Em geral é de manhã cedo, né? São as minhas horas preferidas, são as da manhã. Você acorda a que horas? 4h30, 5 horas, já acordo. Fico fumando, tomando café, sozinha, sem nenhuma interferência. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm. O que se chama inspiração, né? Agora, quando eu estou no ato de concatenar as inspirações, aí eu sou obrigada a trabalhar diariamente.
Você se considera uma escritora popular? Não. Por qual razão? Bom, me chamam até de hermética, como é que posso ser popular sendo hermética? E como você vê essa observação que nós colocamos entre aspas, hermética? Eu me compreendo. De modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que eu não compreendo muito bem. Que conto? O Ovo e a Galinha. Entre os seus diversos trabalhos, sempre existe, isso é natural, um filho predileto. Qual é aquele que você vê com maior carinho até hoje? O Ovo e a Galinha, que é um mistério para mim. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre um criminoso chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas, quando uma só bastava, e que era devoto de São Jorge e tinha uma namorada, que me deu uma revolta enorme. Eu escrevi isso. Sobre esse seu trabalho em torno de Mineirinho, qual o enfoque que você deu? Eu não me lembro muito bem, já foi há bastante tempo. A qualquer coisa assim, como o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro, coisa. O 12º me atinge, o 13º sou eu. Me transformei no Mineirinho, massacrado pela polícia. Qualquer que tivesse sido o crime dele, uma bala bastava. O resto era vontade de matar. Era prepotência. Em que medida o trabalho de Clarice Lispector, no caso específico de Mineirinho, pode alterar a ordem das coisas? Não altera em nada. Não altera em nada. Eu escrevo sem esperança que eu escreva altere qualquer coisa. Não altera em nada. Então, por que continuar escrevendo, Clarice? E eu sei. Porque, no fundo, a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro, né? No seu entender, qual é o papel do escritor brasileiro hoje em dia? O de falar o menos possível. Você tem mantido contato com outros escritores brasileiros? Eventualmente. E mesmo, acredito, latino-americanos. Latino-americano. Quais aqueles que você acredita serem os mais significativos desse tempo atual? Eu prefiro não citar nomes porque eu vou esquecer alguns e vai ofender, vai ferir. Assim eu não cito ninguém. Mas aquele que a toque mais de perto, que lhe diga mais intensamente. Não falar nada. Clarice era uma mulher muito tímida, mas quando ela sentia amizade por alguém, como foi no meu caso, ou afinidade, vamos dizer assim, muito profunda, então houve, eu diria, desde esse primeiro instante em que nós nos conhecemos, uma abertura. Ela me contava, ou ela lia seus manuscritos, ou ela me pedia para anotar uma ou outra frase que lhe ocorria no momento em que ela não podia fazê-lo. Posteriormente, com o estreitamento dessa amizade e também a minha habilidade como datilógrafa, porque Clarice, depois de um certo tempo, ela dizia que sentia muita preguiça de datilografar, que não era hábito dela, né? Porque ela nunca escreveu, nunca fez manuscritos, ela sempre datilografava seus trabalhos. E, ultimamente, então, como eu dizendo, ela passou a não sentir vontade. Ela dizia que estava com preguiça, mas nós sabíamos, depois ficamos sabendo que era motivada pela doença, que ela desconhecia que ela tinha, mas que já estava minando todo o seu organismo. Ela nunca pressentiu? Eu acho que não. Apesar dela, em quase todos os seus livros, ou pelo menos nos últimos livros,
ela abordar muito a morte, quase como uma obsessão, né? E falar muito em Deus, em êxtase, e descrever, inclusive, a morte, eu tenho a impressão que não. E eis que depois de uma tarde de quem sou eu, e de acordar a 1h da madrugada, em desespero, eis que às 3h da madrugada, acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim, calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu, e você é você. É lindo, é vasto, vai durar. Eu não sei muito bem o que vou fazer em seguida, mas por enquanto olha para mim e me ama. Não, tu olhas para ti e te amas. É o que está certo. Quando eu estive estudando cinema nos Estados Unidos, eu me dediquei a ler toda a obra de Clarice, todos os livros de Clarice. E quando eu estava buscando uma obra para ser adaptada, foi justamente A Hora da Estrela, que era um dos últimos, que era o último livro dela, e com o qual eu me identifiquei muito, porque eu descobri o Brasil fora do Brasil. E eu acho que a Macabeia é uma heroína sem nenhum caráter, assim, não sei ela que ela é heroína sem nenhum caráter, mas ela é, vamos dizer, a contrapartida do Macunaíma, entendeu? E ela é a imagem do Brasil. Para mim, eu acho que a Macabeia é o retrato do Brasil, pelo menos naquela época. Chega, levante. Venha. Não, facadinha de nada, precisa não. Venha, levante. Ah! Vou te mostrar que é um olímpico, Macabeia. Ai, deve ser assim viajar de avião! Ai! A gente sente, lendo A Hora da Estrela, que esse livro foi escrito assim, como se fosse um vômito, entendeu? Uma coisa assim, que saiu de dentro dela, como se ela tivesse necessidade, como que ela precisasse verter tudo aquilo para fora. E, curiosamente, é o único livro da Clarice no qual ela toca o problema social do Brasil. Porque todos os outros livros dela são sempre viagens dentro dela mesmo, na classe média da qual ela foi a origem dela, e são muito mais problemas íntimos e devaneios psicológicos e emocionais, e esse não, esse daí tem isso tudo, mas ao mesmo tempo também tem um olhar sobre o problema social do Brasil. Uma das partes do livro que muito me atraíram, que me deixaram assim um pouquinho encucada pensando a respeito, foi justamente a parte da sequência da cartomante. Porque na sequência da cartomante, mesmo no livro ela cita isso, que a cartomante tinha errado, fez um erro ali. E aquela moça que tinha sido atendida antes da Macabeia e que saiu, inclusive no filme eu mostro ela descendo a escada toda acabrunhada, triste, entendeu? Ela havia vaticinado que ela iria e que ela poderia ser atropelada. Então, a cartomante errou o vaticínio dela, a previsão. Antes de nós entrarmos aqui no estúdio, você me dizia que está começando um novo trabalho agora, uma novela. Não, eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? História de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. A história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria
anônima. O cenário dessa novela é em É qual Rio local? de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Onde é que você foi buscar dentro de si mesma? Eu morei em Recife. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo São Cristóvão, e uma vez eu fui lá. E peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de um... Depois eu fui a uma cartomante e imaginei várias coisas boas que iam me acontecer, e imaginei, quando tomei o táxi de volta, que seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer, é segredo. E o nome da novela, você poderia revelar? 13 nomes, 13 títulos. Você entra em contato, eu acredito que com frequência, com jovens estudantes universitários? De vez em quando me procuram, mas eles têm muito assim, medo de me atrapalhar. Eles têm muito medo de que eu não receba. Por qual razão? Eu não sei porquê. Mas aqueles que conseguem ou romper a Aí timidez, ficam perfeitamente à vontade comigo e tomam um café comigo e entram na minha casa e eu recebo como amigo. normalmente o contato do jovem estudante com você revela que tipo de preocupação? Revela uma coisa surpreendente, é que eles estão na minha. O que significa estar na sua? É que eu penso às vezes que eu estou isolada e quando eu vejo estou tendo universitário, gente muito jovem, que está completamente ao meu lado. Aí me espanta e é gratificante, né? Nós ouvimos com frequência de que as novas gerações pouco leem no Brasil. Você confirma isso? Bom, os universitários são obrigados a ler porque impõem a ele a obra, né? Agora eu não estou a par dos outros. De seus trabalhos, qual aquele que você acredita que mais atinja o público jovem? Depende inteiramente. Por exemplo, o meu livro A Paixão Segundo GH, um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu 4 vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Quer dizer, não dá para entender. Isso aconteceu em relação a outros de seus trabalhos? Também em relação a outros dos meus trabalhos. Qual que você Ou se lembra toca agora? ou não toca. Ou, quer dizer, suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Tanto que o professor de português e literatura, que devia ser o mais apto a me entender, não me entendia. E a moça de 17 anos lia e relia o livro. Parece que eu ganho na releitura, né, o que é um alívio. Você acredita que essa dificuldade é própria para apenas algumas camadas de nosso tempo e com novas gerações ela será entendida de imediato ou continuará? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Eu sei que antes ninguém me entendia, agora me entendem. A que você atribui isso? Eu acho que tudo mudou, porque eu não mudei, não. O que teria mudado, não Clarice? fiz, que eu saiba, eu não fiz concessões. Mas o que teria mudado nas pessoas que as levassem a compreender o seu trabalho? Eu realmente não sei. É uma pergunta que eu faço a você, porque eu não sei responder. Você discute muito com a Clarice Lispector, escritora? Não. Eu me deixo ser. E convivem em paz? Às vezes não em paz, mas
Normalmente, que tipo de problema a Clarice Lispector, escritora, traz a você? Às vezes o fato de me considerar escritora me isola, Por qual razão? me põe um rótulo. E você acredita que as pessoas olhem para você através desse rótulo? Às vezes através desse rótulo. Tudo que eu digo é a maior bobagem, então é considerada como uma coisa linda ou uma coisa boba, tudo na base de ser escritora. É por isso que eu não ligo muito essa coisa de ser escritora, de dar entrevista e tudo. É porque eu não sou isso. Se essa é a tendência do público, qual você acredita que deva ser o perfil médio de seu leitor? Sabe que eu não sei? Você não tem ideia? Não. Você acredita que uma pessoa vá a uma livraria especificamente comprar um livro de Clarice Lispector? Parece que isso que acontece. Eu sei porque às vezes me telefonam e me perguntam em que livraria encontra meu livro. Então eu sei que tem pessoas que vão procurar exatamente meu livro. É que no fundo eu escrevo muito simples, sabe? E será que as coisas simples hoje são recebidas de maneira complicada? Talvez, mas eu escrevo simples. Eu não enfeito. Na sua formação como escritora, quais aqueles escritores que você sente que realmente influenciaram, que marcaram? Eu não sei realmente, porque eu misturei tudo. Eu li livro, romance para mocinha, livro cor-de-rosa, Folhetim. misturada com Dostoiévski. Eu escolhia os livros pelos títulos. E não pelos autores que eu não tinha conhecimento nenhum. Misturei tudo. Fui ler aos 13 anos Hermann Hesse, tomei um choque. O Lobo na Estepe. Ou da Estepe, não sei. Aí comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando e jogando fora. Isso acontece ainda agora, de você produzir alguma coisa e rasgar? Eu deixo de lado ou rasgo. Não, eu rasgo, sim. É produto de reflexão ou uma emoção Raiva, instantânea? um pouco de raiva. Com quem? Comigo mesmo. Por que, Clarice? Sei lá, eu tô meio cansada Do quê? de mim mesmo. Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo? Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta. Tô falando de meu túmulo.